Olá, turma! Muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse comecinho de semestre, não é? 2024-1 do curso de licenciatura em Filosofia à Distância da Universidade Federal de Pelotas. Boas-vindas, alunas e alunos, né, estudantes do 7º semestre dessa licenciatura. Eu me chamo Sandra, sou a professora, não é, que vai acompanhar vocês, não é, ao longo desse semestre na disciplina Oficina de Produção Filosófica 1. Né, nós vamos estudar juntos e juntas, vamos trabalhar, não é, ao longo aí desse semestre. Bom, pessoal, a ideia, né, dessa primeira aula, né, dessa nossa primeira videoaula, é que a gente possa ter, não é, uma visão de conjunto, tá? De como vai se dar o nosso trabalho, né, na disciplina, né, de como vai se caracterizar esse trabalho, tá? Então nós vamos fazer uma espécie de sobrevoo, vamos dizer assim, né, sobre algumas questões e temas, né, que nós vamos trabalhar, né, sobre a organização das nossas aulas, sobre a disponibilidade, né, de materiais no ambiente do e-aula, né. Vamos falar também sobre o nosso processo de avaliação, né. Então essa aula inaugural, ela vai trazer, né, as primeiras orientações, né, os primeiros encaminhamentos aí do nosso trabalho, né, do trabalho que nós vamos realizar aí nessa disciplina. Então essa é uma aula introdutória, né, sobre a dinâmica mesmo da disciplina e algumas questões mais pontuais que eu gostaria, né, que a gente pudesse já ter colocadas aí, né, no início dessa nossa caminhada juntos. Então não vai ser uma apresentação exaustiva, tá, gente? Nós vamos fazer uma passagem sobre esses aspectos todos que eu elenquei para vocês, mas vocês poderão, né, fazer uma leitura em pormenores, né, de tudo isso no cronograma, né, do nosso plano de ensino que está disponível para vocês no ambiente, né, no espaço ali do e-aula, no espaço imediatamente acima, não é, dessa primeira aula. Tá? Então ali vão ter uma série de documentos, o nosso calendário acadêmico, o cronograma das atividades, né, do curso de vocês, né? E ali vai ter um espacinho também que eu vou deixar então colocado o plano de ensino para vocês fazerem essa leitura pormenorizada da ementa, dos objetivos, da bibliografia, da sequência de aulas, do que a gente vai trabalhar, que textos, que filmes. Esse documento está disponível para vocês ali na aula com todas as especificidades, com toda a sequência de atividades para vocês consultarem a qualquer momento, e se eventualmente tiver, né, alguma alteração nas proposições, né, que nós vamos seguir ali a partir do plano, eu avisarei com antecedência, tá bem? Então fiquem bem tranquilos, ali a gente tem o nosso, né, a bússola, não é, do nosso trabalho nesse semestre. Então vamos começar do começo, né? Vamos começar a nossa caminhada na disciplina Oficina de Produção Filosófica 1 hoje, né? Lançando um olhar ainda que muito breve, né, sobre a história e a etimologia da palavra oficina. Né? Quando a gente fala o que é uma oficina, quando eu pergunto o que é uma oficina, como uma oficina se caracteriza, certamente vocês devem ter, não é, aí alguma imagem, alguma lembrança, não é, alguma percepção, né, de uma oficina qualquer, né, desse lugar, não é, específico. Então, historicamente, não é, gente, uma oficina consiste, né, num lugar de trabalho, né, que implica um contato, né, físico,
com uma determinada matéria-prima, né? Quer dizer, é um lugar de trabalho que implica uma relação de trabalho específica, né? Uma relação particular que não é apenas mental, né? Mas é corporal, né? Ela implica ali um corpo a corpo do sujeito com a sua matéria de trabalho, com a sua matéria-prima, né? Então, na criação de um dado artefato. Então, nós temos aí uma primeira característica, né, de como se dá o trabalho nesse lugar, né, em uma oficina. Né, se dá mediante uma relação de proximidade mental, mas também sensível, né, física, tátil, com a sua matéria-prima. Né? Etimologicamente, uma oficina corresponde ao lugar onde se fabrica algo, né? Ao lugar onde se cria algo, ao lugar onde se conserta algo, ao lugar onde se elabora, né, alguma coisa. A palavra oficina, escrita com um F, não é? Como na nossa língua, na língua portuguesa, ela vem do latim officina, escrito com dois Fs, ou officina, não é? Que por sua vez deriva de officium, ou officium, com o sentido, então, guarda, não é? O sentido de dever, de ofício, de cargo. Esse termo, então, é um termo, né, antigo e historicamente foi usado, então vem sendo usado, né, para designar justamente essas atividades, né, de modo então que pode indicar, né, podia indicar uma oficina ou uma escola, né, um local de aprendizagem de um ofício, né, que envolve ali uma relação então física, né, intelectual e corporal, né, muito mais, não é, inclusive corporal do que intelectual, né, do ponto de vista histórico, mas é um termo que também se aplica, né, com a atividade de investigação acadêmica, né, que toma então o sentido de um laboratório, né, de um lugar onde se exerce um trabalho, né, sobre algo, um labor, não é? A elaboração de alguma coisa, onde algo se cria, né, onde operamos sobre um dado, uma dada materialidade, né, um dado objeto, no nosso caso, né, os textos filosóficos, né, a escrita filosófica, a pesquisa, a investigação acadêmica em filosofia, o ensino, né, de filosofia. Então esse é um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro, né, conjunto aí, não é, de elementos, de aspectos que eu gostaria que nós guardássemos, né, que vocês guardassem, para a gente ter ali presentes, né, no nosso trabalho ao longo da disciplina, tá? Esse nosso trabalho aqui, que tem objetivos específicos que estão lá na nossa ementa da disciplina, no plano de ensino, né, que eu, como professora responsável da turma, né, organizei, elaborei para o nosso trabalho, envolve então, né, uma relação, né, um tipo de relação específico nosso, né, com esses textos, com esses materiais. E nessa oficina de produção filosófica, a ideia é de que nós possamos, então, revisitar alguns aspectos metodológicos referentes à investigação, à pesquisa, à produção filosófica, à produção de uma escrita acadêmica, né, filosófica, com, né, as suas especificidades, e uma outra paisagem metodológica que também busca dar conta, não é, do ensino de filosofia no ensino médio, tá bem? Além disso, gente, nós vamos buscar
pensar, né, a produção filosófica e operar sobre ela, né, mediante o acesso a textos filosóficos escritos em diferentes registros, tá? Nos debruçando então sobre diferentes formas, não é, de escrita filosófica, né? Cartas, diálogos, entrevistas, ensaios, artigos, entre outros, né, excertos, né, de um tratado. Claro que nós não vamos operar sobre, né, o texto todo em si, né, esses textos que são pré-selecionados, mas sobre excertos, sobre passagens, sobre fragmentos, né, cuidadosamente, rigorosamente selecionados para que a gente possa então dar conta, não é, das nossas discussões, dos nossos objetivos na disciplina, tá? E ao lado disso nós vamos ter, então, vamos contar com outros tipos de materiais, com outras materialidades também, né? Sempre por um viés filosófico, tá? Como filmes, documentários, né? Outras visualidades também. Então, basicamente, essa oficina, ela opera com textos filosóficos, né, sobre textos filosóficos, com imagens, com palavras, né, e com o pensamento pela via da filosofia, né? Então nós vamos ler, vamos ver, vamos escrever, né? Também para encorajar o pensamento, né? Para exercitar filosoficamente o pensamento e a nós mesmos, né? Porque eu entendo que por essa via, né, pela via da filosofia, palavras e pensamento não são apenas uma ferramenta, né, são também, mas são um caminho, uma força, uma potência, né? Então, sim, nós vamos estudar tópicos, não é, fundamentais ao ofício de pesquisar e ensinar a filosofia, e com isso vamos ter acesso, não é, a ferramentas que nos iniciem de uma maneira mais segura nos caminhos da pesquisa, do ensino e da tarefa filosófica, né? Vamos revisitar o par filosofia e metodologia, vamos estudar criticamente, né, as ferramentas com que o professor, a professora de filosofia, né, poderão exercer sua prática em sala de aula. Vamos revisitar os critérios de seleção e manejo de materiais, de análise, problematizar o ensino, né, buscar, né, a partir de textos e de autores também selecionados com muito cuidado, né, que já tem todo um trabalho de pesquisa, de pensamento, né, toda uma trajetória já, né, pensando a questão do ensino de filosofia como, né, um problema filosófico de primeira grandeza, não é? Então, turma, eu gostaria que vocês guardassem, né, dessa nossa primeira aula introdutória a compreensão, a percepção, né, de que a nossa caminhada, que começa hoje na disciplina, ela vai ser atravessada, né, pela necessidade, né, de pensar a produção filosófica, de pensar a filosofia como um domínio de saber, né, historicamente consagrado, né, um saber que tem toda uma história, né, que tem métodos, características próprias, especificidades, não é? Que tem muitos séculos, né, de experiência, né, tradição, e também pela urgência, né, de pensar a filosofia hoje, né, como componente curricular, né, do ensino médio, né, como requisito educacional, sim, mas dando ênfase, né, ao problema do sentido da filosofia na formação desses estudantes, não é? Na formação desses adolescentes e desses jovens, né? Pensando então, né, como podemos nos instrumentalizar também da melhor maneira possível, né? Pensando maneiras, né, de atuar, de pensar o ensino
de filosofia, não é? Com os adolescentes e os jovens, né? E as jovens do ensino médio. Bom, para a gente ir finalizando então essa primeira aula, sobre a organização, né, das nossas atividades no E-Aula, como é que vai funcionar? Ali no tópico de cada aula vocês terão a postagem de uma videoaula, seguida pelos materiais, não é? Vocês vão ter então ali disponível o PDF para acesso aos textos trabalhados naquela aula especificamente, então terão as leituras, não é, recomendadas, e eventualmente podem ter também o link para acesso a algum audiovisual recomendado ou sugerido. Quando numa determinada aula vocês tiverem que realizar uma tarefa avaliativa, nesse tópico da aula também vocês terão ali todos os encaminhamentos, tá, para a realização da tarefa, as orientações, o que será solicitado, bem como o esclarecimento a respeito dos critérios de avaliação daquela tarefa, tá? O que vai estar sendo avaliado ali naquela tarefa que vocês estarão realizando, tá bem? Vamos entrando então já no ponto do método e dos critérios de avaliação. Como é que vai se dar o processo avaliativo na disciplina? Ele vai ser constituído por meio de tarefas envolvendo práticas de leitura, de pesquisa e de escrita. Então nós vamos ter duas notas, a primeira delas com peso 4 e a segunda com peso 6. A primeira nota será constituída por 4 exercícios, tá? De leitura, de pesquisa, de escrita, referentes, né, às questões abordadas nas aulas. São exercícios simples, tá? Que vão ir aí nos conduzindo, tá, a uma apropriação, tá, das questões, né, metodológicas que nós estaremos estudando, trabalhando, discutindo, tá, na disciplina. Então, cada um dos exercícios tem peso 1 e os 4 somados equivalem, então, ao peso 4, que é o peso, né, o total ali do peso da nota 1, tá bem? Tudo isso está especificado, tá, gente, ali no nosso plano de ensino. Dentro em breve nós teremos a relação da nossa primeira videoaula, então eu sugiro que vocês façam uma leitura atenta, detalhada do nosso plano, para que a gente possa ter na nossa primeira webconferência, em que, né, vou ter a oportunidade também de conhecê-los um pouco melhor, para a gente poder também estar eventualmente conversando sobre alguma questão, alguma dúvida que tenha ficado a respeito da avaliação, tá? A segunda nota, que tem peso 6, será constituída por uma tarefa, né, de escrita dissertativa, filosófica, a respeito de um determinado tema que será proposto. Nessa primeira aula, vocês já têm disponível, então, aqui na aula, um PDF para leitura, tá, de um pequeno texto com características ensaísticas, escrito pelo Jorge Larrosa, que é um filósofo da educação contemporânea, professor na Universidade de Barcelona, e em que ele propõe ali uma conversa, né, com um texto de Martin Heidegger intitulado O que significa pensar? E por fim, eu disponibilizo também um link para que vocês possam ter acesso via YouTube a um documentário dirigido por uma cineasta chamada Astra Taylor, chamado Vida Examinada. Então percebam que, né, o documentário já se anuncia devedor, né, do dito socrático de que uma vida examinada, uma vida não examinada, aliás, não vale a pena ser vivida, não é digna de ser vivida, né? E nós, nesse documentário, então, nós vamos ver ali e escutar, né, diferentes filósofos e filósofas da contemporaneidade. Então vocês terão a oportunidade de ver e de escutar diferentes filósofas e filósofos,
contemporâneos, né? Como Peter Singer, Judith Butler, Cornel West, Martha Nussbaum, enfim, entre outros, em diferentes, transitando, não é? E pensando filosoficamente em diferentes espaços, não é? Em diferentes situações, não é? De pensamento e de linguagem, né? Eu chamo a atenção ao fato de que esse link que eu encontrei para disponibilizar para vocês no YouTube, vocês vão encontrar o filme fragmentado, tá? Particionado. Então, cada bloco, ali, cada pequeno bloco de vídeo corresponde à participação de um filósofo ou uma filósofa, não é? Como vocês verão. Então, vocês vão assistindo de acordo com o interesse e no tempo de vocês, tá bem? Também ele está subtitulado em espanhol, mas acredito que isso não vai ser um empecilho para o entendimento de vocês do documentário. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.